na Europa, na França. E o objetivo da lipoaspiração era remover tumor de gordura. Um cirurgião teve a ideia de remover um tumor de gordura sem a necessidade de fazer grandes cortes, grandes incisões. E aí desenvolveu uma cânula, fez uma pequena incisão e resolveu aspirar. E aí isso ficou meio latente, meio parado por muitos anos. E na década de 80 somente, é que um outro cirurgião também francês, chamado Yves Zilou, resolveu tratar o contorno corporal com a mesma técnica. Ele compreendeu que seria bom. Ele ressuscitou isso e aí popularizou mundialmente. Bom, entendi. Então, aí, explicado isso, né, que é um procedimento cirúrgico, é importante que as pessoas compreendam isso, que tem começo, meio e fim, né? Então, você tem que fazer um diagnóstico. Não é todo mundo, por exemplo, que pode fazer uma lipoaspiração. Às vezes as pessoas estão muito acima do peso e acham que podem resolver o problema. Então, qual é a indicação? Eu gosto sempre, doutor, quando eu entrevisto o médico aqui, de deixar muito claro, ó, isso não é uma consulta, é uma série de esclarecimentos e, é claro, se você se identifica, deve procurar o especialista. Sem dúvida, é ótima observação, Cintia. Existe muita propaganda, existe muito oba-oba em cima da lipoaspiração. É importante que a população entenda que é uma cirurgia plástica como qualquer outra. Apenas as incisões são menores, mas não deixa de ser uma cirurgia. Eu costumo, inclusive, falar nas consultas que a lipoaspiração é uma cirurgia grande com pequenas incisões. Mas não deixa de ser uma cirurgia realizada em hospital, feita com anestesista. Não tem oba-oba na lipoaspiração. Se tiver oba-oba, a população tem que desconfiar, porque de fato é um procedimento sério, que tem uma série de indicações. A melhor indicação, respondendo a sua pergunta, é aquela paciente que está num peso ideal, ou ligeiramente acima do peso, e tem problemas de contorno, né? Aquela gordura que não está depositada nos flancos, por exemplo, está depositada na parte lateral da coxa, à frente da axila, e ela não consegue sair com melhora da dieta, com academia. Essa gordura, realmente, ela vai ter um excelente resultado com a lipoaspiração, mas ela não é uma cirurgia de emagrecimento. Ela não foi feita para isso, ela não serve para isso. Ela serve para o contorno. Ela é uma cirurgia de contorno e tem excelente indicação para tal. Inclusive, né, doutor Antônio de Deus, eu acho que tem casos em que se as pessoas estão muito acima do peso, elas fazem, sob a orientação do profissional, a perda desse peso e depois é que fazem. Por isso que eu falei que tinha começo, meio e fim, né? Exatamente. Começa por aí. Começa com melhora da atividade física, com melhora do estilo de vida, da dieta. O paciente melhora o seu peso, melhora o seu condicionamento e fica com aquela gordura localizada nas regiões do corpo. Aí a lipoaspiração tem um excelente papel. E o depois é muito importante também. Não adianta nada você fazer uma lipoaspiração e depois exagerar na comida, parar de fazer atividade física, você vai ganhar novamente aquele peso. Ela não é definitiva. Ela é muito boa, desde que você saiba que tem começo, meio e fim, você falou muito bem. E também, né, doutor, a pessoa tem que ter assim um foco, porque eu vou fazer uma lipoaspiração para ir para um casamento, mas depois eu vou voltar ao normal. É uma cirurgia, você já falou, né? Uma cirurgia. Exatamente. Como outra qualquer. É comum demais isso, né? Para um casamento, ou para uma festa, para uma viagem. Vou fazer uma lipo para uma viagem, como se fosse assim, eu vou trocar de roupa para uma viagem. Mas só para as fotos, né? Exatamente. Se ela não mudar primeiramente a cabeça, se a paciente ou o paciente não mudar primeiro a cabeça de que ele vai entrar num procedimento que tem começo, meio e fim, ele realmente pode ter um resultado que ele não fique tão contente. Até porque depois essa gordura volta, né? Pode voltar, e pode voltar em outros locais também, né? Bom, e qual é a diferença entre a lipoaspiração e a lipoescultura? Eles são espectros da mesma coisa. Assim. A lipoaspiração, como o nome já está sugerindo, é só retirar a gordura de determinadas regiões. Quando você tira a gordura de determinadas regiões e aproveita essa gordura para melhorar um outro contorno do corpo que está com falta de volume, como por exemplo a região glútea, aí você está chamando de lipoescultura. É você remodelar de fato, tira a gordura de um local e coloca no outro. No consultório, nas clínicas, o pedido que tem mais, e a gente realiza isso no hospital, é tirar a gordura dos flancos, por exemplo, e colocar no glúteo para melhorar, para deixar um contorno mais bonito. E isso pode ser feito, tipo aproveitamento da gordura? Pode ser feito. A gente aproveita a gordura para melhorar o contorno do glúteo na grande maioria dos casos, mas também pode ser feito para corrigir defeitos, né? Pós-acidente, pós-ressecção de tumores, pode acontecer também, mas quando a gente faz esse reaproveitamento, né, isso é chamado de lipoescultura. É um Photoshop cirúrgico. É um Photoshop cirúrgico, só que com as imperfeições do corpo humano, né? Não, claro. O Photoshop a gente faz o que quer, na lipoescultura a gente Pronto, tem a aí agora realmente você falou uma coisa muito interessante. O Photoshop faz o que quer. Não dá para chegar lá e dizer, eu quero ter o corpo igual ao fulano de tal, né? Por exemplo, às vezes você tem os ombros muito largos. Se você quer, porque quer ser uma pessoa que tem uma definição e é impossível, em alguns casos, né? Sem dúvida nenhuma. É estrutural, né? Você tem que entender que cada indivíduo tem a sua limitação e tem a sua indicação. Se você
resolver fazer uma receitinha de bolo e querer deixar todo mundo igual, primeiro você não vai conseguir, Não vai. segundo você vai frustrar os pacientes, né? Os pacientes não vão sair satisfeitos. Você precisa entender que cada um tem um limite. A partir desse limite, a lipoaspiração não consegue resolver. Entendi. Olha, já tem uma fã aqui do senhor dizendo que o senhor é excelente médico e que é sua fã. Conceição, Imagina. mandou um abraço. Muito obrigado. Bom, aí um abraço. seguindo aqui, o seguinte, como se dá a recuperação? Né? Quanto tempo? Fica hematoma? A pessoa pode trabalhar depois? São dúvidas que também cercam as pessoas que querem fazer esse tipo de cirurgia, né? Sim, a lipoaspiração, a recuperação vai depender muito da quantidade de gordura que foi aspirada. Então, se a paciente é mais magra, está num peso mais próximo do ideal, ela vai ter uma recuperação mais rápida, porque o trauma cirúrgico vai ser menor. Mas toda a lipoaspiração fica roxo. O termo técnico para esse roxo é equimose. Então, toda a lipoaspiração fica com esse roxo, uns mais, outros menos, tá? Existem maneiras de você melhorar esse roxo com pomadas, com cremes, com drenagem linfática. O passar do tempo ele vai diminuindo. Normalmente, depois de uma semana não tem mais, mas na primeira semana a gente recomenda repouso, a gente recomenda ficar em casa, andar, lógico, as atividades habituais de casa, tudo bem, mas não trabalhar e não sair na rua para fazer atividade física. Mais uma vez a gente volta ao começo, é uma cirurgia. É uma cirurgia. O sucesso depende também do paciente, não só do médico. Com certeza, começa com a gente e termina com o paciente. Bom, o Carlos Higino pergunta, por que as mulheres fazem mais lipo do que os homens? E é verdade essa estatística mesmo? É verdade, ainda, é verdade. Né? A estatística é de 20% é masculino, 80% são as mulheres que procuram. Tá? É uma questão cultural, Cíntia. As mulheres são mais expostas, né? Ainda vivemos em um mundo que a vaidade feminina ela é muito mais presente do que a masculina, apesar disso ter mudado. Isso. Nos últimos anos, a procura de lipoaspiração no homem aumentou muito. Bastante. Né? Não tem indicação somente para a mulher. O homem também pode fazer, mas eles fazem culturalmente onde? a mulher procura mais. Normalmente são as áreas mais procuradas. As áreas mais procuradas, em primeiro lugar, tronco, né? Tanto o abdômen, a parte anterior, quanto os flancos aqui nas costas. Que a mulher tem uma tendência, ela perde a elasticidade, né? Também é um outro ponto importante. Os pacientes precisam entender que toda lipoaspiração ela é seguida por algum grau de flacidez. Porque você está esvaziando, entendi. Imagina você está esvaziando uma bexiga, aquela bexiga vai ficar vazia. Vai ficar, com a pele acontece mais ou menos a mesma coisa, tem que correr para a academia um grau menor. Se você conseguir aceitar isso, você vai ficar satisfeito com a cirurgia. Se você quiser um corpo perfeito pós-lipoaspiração, é bom conversar um pouquinho melhor com o seu médico. Onde mais que fazem mais? O senhor falou essa região do culote, né? No abdômen, no culote, na parte lateral das coxas, né? Sim. O pessoal incomoda muito quando está usando um biquíni, um maiô. E também tem sido muito procurada a lipoaspiração de papada, né? Região abaixo aqui do queixo, do pescoço. Entendi. Aí é feito com um instrumental bem mais delicado. Essa sim não precisa ter uma recuperação tão grande, não fica tão roxo, mas também é bastante procurada. Entendi. E estou perguntando aqui, é a Cíntia que me achará. Por favor, pergunte sobre os drenos. Todos os casos precisam de dreno? Não. Quando você faz a lipoaspiração associada a outras cirurgias, como por exemplo a abdominoplastia, aí sim a gente utiliza dreno, que na verdade é uma mangueirinha presa em uma sanfona e essa sanfona vai fazer um vácuo, vai ficar aspirando o líquido. Mas a lipoaspiração somente, ela não tem a necessidade de uso de drenos. Apenas as pequenas incisões com pequenos curativos. Entendi. Olha, como eu faço todas as perguntas dos ouvintes, ela está perguntando qual é a média de valor de uma lipoaspiração, lipoescultura. Eu sei que essas coisas não são... Até porque cada caso é um caso, né, doutor Antônio de Deus? O senhor fica à vontade. Claro. Cíntia, eu gostaria muito de poder explicar melhor isso. Porque não é um produto, né? Isso, não é uma coisa que você vai lá e diz, olha, de tanto a tanto. Eu entendo perfeitamente. Nós não vendemos produto. Na verdade, a gente vende o procedimento cirúrgico e o Conselho Federal de Medicina nos proíbe de divulgar valores. Com certeza. Então, é o que mais chega pra gente em rede social, o pessoal liga na clínica. Nós não podemos divulgar valor, nem que a gente quisesse, tá? Entendi. Mas eu queria dar um depoimento pessoal. Eu já fiz uma lipoaspiração anos atrás e é menos do que a gente imagina. Porque às vezes a gente tem uma ideia, é o seguinte, como a gente tem um sistema de saúde muito precário no Brasil, então a gente já exclui totalmente a cirurgia plástica como uma coisa muito distante da gente. E não necessariamente é assim. Eu acho que o importante é procurar um especialista, saber se você tem primeira indicação, porque às vezes, principalmente as mulheres, passam anos sonhando com uma coisa que não vai ser possível.
Porque você nunca foi perguntar para o médico se você precisa ou não, se você pode ou não, né? E muitas vezes a paciente acha que precisa mais de uma lipo, na verdade ela precisa de um abdômen, ou o contrário também acontece. Entendi. Então, a valorização da saúde começa na consulta, né? Você precisa um profissional, né? Precisa entender que a consulta é um momento ímpar ali, insubstituível, de você trocar experiências e tirar suas dúvidas com o profissional. Bom, e a gente tem que falar realmente de tudo, então vamos lembrar também que existem riscos, né, ao se fazer esse tipo de procedimento, e cada vez que acontece um caso, uma vítima fatal no Brasil, que assim, existe um percentual de todo processo cirúrgico que pode dar errado, né? Ou anestesia, ou enfim, o próprio procedimento, isso é normal. Mas no caso da lipoaspiração, ganha um contorno, né? Para fazer uma brincadeira até com o nome, que é muito grande. Aí vê uma enxurrada de pessoas desistindo e fazendo, quando na verdade já é um método comprovado e tudo mais. Exatamente. A lipoaspiração, Cintia, é bom você ter perguntado isso, ela é uma cirurgia extremamente segura, tá? Desde que é realizada por cirurgião plástico, e aí é importante procurar realmente se aquele profissional é um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sei. Isso aí está no site da Sociedade Brasileira. Eu ia perguntar como é que a pessoa faz para saber. É bem fácil, isso é um registro público e aberto. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pode colocar no Google, você vai ver se aquele profissional é membro da sociedade. Isso Primeira garante, coisa, né? Você pergunta tem que começar daí, Cintia. Isso garante que ele é um profissional qualificado, que ele fez a prova de título e que ele tem autorização para fazer qualquer cirurgia plástica no território nacional. Entendi. Mas existem riscos como qualquer cirurgia. Ela é muito segura, eu costumo até falar também nas minhas consultas. Se tiver um acidente de carro com vítima fatal, normal, ninguém fica sabendo. Cai um avião lá na Indonésia, vai aparecer em todos os locais do mundo. Então, pode acontecer, eu até falo, a gente tem risco de estar vivo, a gente tem de atravessar a rua e ser atropelado. Também a cirurgia plástica tem seus riscos. A lipoaspiração, ela tem, a maioria das complicações são complicações relativamente simples, né? Você pode abrir um pontinho, é difícil, mas pode abrir. Você pode ter líquido acumulado depois da cirurgia, você pode ficar roxo por mais tempo. Se não tratar esse roxo, pode manchar a pele, tá? Agora, complicações de óbito, de embolia, que o pessoal tem bastante medo, elas são bem raras. A gente toma todos os cuidados no procedimento cirúrgico, usa meia, elástica, o paciente caminha logo cedo. Aí tem que ter também a participação do paciente, sem dúvida. Né? Com esses cuidados, os índices de complicação são pequenos, mas eles não deixam de existir. Coisa boa, então. Doutor Antônio de Deus, muito obrigada pela sua participação. Quero dizer que se eu quiser deixar o contato também da clínica, pode deixar também. A gente também vai colocar na página do programa para o pessoal que está interessado em procurar o doutor Antônio de Deus. Eu agradeço, foi bom ter esclarecido as dúvidas suas e da população. Estou à disposição. Tem mais informações no nosso site, são informações gerais. Qual é o nome do site, doutor? É antoniodedeus.com.br. Então, gente, tá aí, resolvido. antoniodedeus.com.br. Vocês entrem em contato, acessem o site. Inclusive, como ele vai estar conosco aqui outras vezes, vocês também podem sugerir temas que vocês gostariam. E no finalzinho, também queria falar mais uma coisa, que é o seguinte, doutor Antônio de Deus. Eu comecei o programa falando isso, eu vou terminar sua entrevista, comecei essa entrevista, vou terminar falando a mesma coisa. Muitas vezes, exatamente por a gente ter esse sistema de saúde que a gente tem, quando você vai fazer uma cirurgia, e eu estou falando por experiência própria, algumas pessoas à sua volta dizem, mas por que você vai fazer uma cirurgia? Porque você quer fazer uma cirurgia. Eu acho que cada pessoa que sabe qual é a sua necessidade, qual é a sua vontade, o que ela quer, né, para ela e o quanto ela quer se sentir melhor. Então, eu acho que a gente tem que respeitar essa decisão das pessoas e não considerar uma futilidade, por exemplo. Eu sei que isso já diminuiu muito, mas ainda eu li uma reportagem que dizia que muitas mulheres reclamavam e até faziam escondido porque elas tinham medo da reação das pessoas próximas em relação a isso. Exatamente. Isso é muito comum, Cintia, muito comum ainda, mesmo. Né? Isso, a paciente chega no consultório e fala, fulano de tal vai me criticar, vou fazer escondido. Eu sempre falo, fale para todo mundo ao seu redor, dos seus familiares, seus amigos próximos. Não é nada escondido, é um procedimento que só quem sabe, só quem sente aquilo, realmente consegue entender. Às vezes a pessoa, um homem não tira a camisa porque tem uma gordura aqui ali, a mulher não usa um maiô, isso prejudica a qualidade de vida em muitos casos. E qualidade de vida é uma coisa difícil de você mensurar, né? Você troca por uma roupa cara, você compra um carro mais caro e você não pode cuidar de uma coisa que te incomoda tanto que as pessoas vão criticar. Então isso tem mudado muito e as pessoas têm se cuidado mais. Você vê que a geração de 30 anos, de 20 anos atrás não ia tanto na academia, não se cuidava tanto com relação à dieta, atividade hoje, física. Né? Hoje está um movimento muito saudável. É quase uma condição de vida, um movimento muito saudável e a cirurgia plástica
é uma grande aliada nisso, desde que feita com parcimônia e com cuidado. Muito bem, então. Obrigada também ao pessoal que nos ouviu, nos acompanhou aqui pela internet, a Socorrinha Mileno, a Cláudia Paranaguá. Bom dia, Cláudia, minha amiga, a doutora Cláudia. A Socorrinha Mileno, o Ixtor Cardoso, a Érida Amaral, o Estélio Barbosa, a Ana Cristina, Francisca Siqueiro, Nonato Borges, o Sávio, Francisca Oliveira, todo mundo conferindo aqui o nosso Notícias da Boa. Esse vídeo do Antônio de Deus, que tem o site antoniodedeus.com.br, está disponível, o vídeo estará disponível também na nossa página do Notícias